Lembrando que estamos na série de 9 mensagens, essa é a segunda mensagem, na qual nós estamos falando sobre o Apocalipse. E nós iremos falar das 7 cartas do Apocalipse. Na semana passada fizemos uma breve introdução para desmistificar sobre o Apocalipse. Nós vemos muitas especulações, muitos temem quando fala-se de Apocalipse, uns nem sonham em abrir, que diz, uau, que pode acontecer alguma coisa. E na verdade, esta carta ela prepara a igreja do Senhor. Simplesmente ela nos mostra e nos prepara para aquilo que vai acontecer na vida de Cristo Jesus. E na verdade ela nos mostra Cristo como o alfa, o começo, e o ômega, aonde terminará. Todos juntos glorificando ao Senhor. Terminará com a vitória de Cristo Jesus sobre o império das trevas. E a sua igreja será levada então para adorá-lo em espírito e em verdade. Não é por obras, não é por aquilo que eu possa fazer, mas exatamente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por isso nós não devemos temer a este livro da Bíblia, o último capítulo, o último livro da Bíblia, e a qual nós devemos estudar e nos preparar para aquilo que o Senhor tem. E a carta então está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, a que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que tem ouvidos, ouça os que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, esta é a tua palavra. E eu peço agora, em nome de Jesus, o teu direcionamento. Que o Senhor venha falar conosco, mas principalmente, Senhor, que a tua palavra nos conduza aos caminhos certos. Que possamos ser transformados por ela, mas principalmente possamos compreender. E assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Cristo Jesus, ele aparece para João. E exatamente ele começa a destinar algumas cartas para algumas igrejas. E hoje a mensagem é a carta à igreja em Éfeso. E é interessante que a igreja de Éfeso, ela estava passando por situações difíceis. Havia situações de contenda, havia o esfriamento espiritual, várias coisas estavam acontecendo àquela igreja. Não muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, a igreja de Cristo, ela tem passado também por um esfriamento. Nós temos visto hoje pessoas que elas preferem assistirem o seu culto da sua casa, mas não ter o contato físico com a igreja, não ter o contato físico com as pessoas. E não é isso que o Senhor deseja de mim e de você. A igreja, ela tem um papel, sim, e um papel relevante. A igreja, ela não leva à salvação, mas quem a igreja prega, leva à salvação, que é Cristo Jesus. A igreja, ela fala da verdade que liberta, que é Cristo Jesus. E tem que ser dessa maneira. Mas nós precisamos juntos caminhar para aquilo que o Senhor precisa de nós. Cristo Jesus, ele é conhecido através de todo o livro da igreja, do livro de Apocalipse. Nós vemos então ele se revelando a João,
E ele diz, olha, eu estou vendo isso, estou mostrando isso, estou te direcionando para que você converse com essas igrejas. Você irá direcionar a essas igrejas o que precisa ser falado. E a gente precisa compreender um pouco do mapa da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, naquela época, ela tinha aproximadamente 250 mil habitantes. Imagine, ela numa situação portuária, ela tinha uma estratégia. Para você compreender, imagine o Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá é uma região estratégica. Ali você tem a exportação, você tem a importação, você tem os navios ali encostando, existe um comércio e uma questão financeira muito grande acontecendo naquele lugar. Assim era na igreja de Éfeso. É interessante que Éfeso também, ela tinha uma grande acervo cultural. Ali ela tinha um teatro que comportava aproximadamente 25 mil pessoas. Imagine um teatro abrigando 10% da população. Então ali existia também o conhecimento cultural, tanto do teatro quanto uma biblioteca que ali existia. E é interessante que ele tinha um contexto religioso. Ali tinha o templo lá de Diana, que é a deusa do amor, a deusa da sensualidade, e ali o povo se consagrava a ela. Um contraposto ao romano Afrodite. Então você vê uma cidade com uma questão cultural, uma questão comercial, mas uma questão religiosa. Que o povo ali estava ligado a outros deuses, a não ser o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. O fato é aqui que Deus está em nosso meio. Quando nós lemos aqui no versículo 1, ele anda entre no meio de nós. O fato é que quando ele escreve essa carta de Éfeso, ele está dizendo diz a igreja de Cristo, que eu estou entre eles. Eu estou com eles, eu sou com eles. Talvez eles não me veem, eles não me sentem, mas eu estou lá. Ele sonda da mesma maneira, imagine quando nós tivemos aquele acidente da Malaysia Airlines, que até hoje não acharam os destroços. Foi criado uma grande comitiva, um preparativo para o resgate, equipamentos caros para que sondassem e tentassem localizar os destroços. E até hoje nada conseguiu. Foi usado das maiores tecnologias que poderia usar. Exército, marinha, aeronáutica, uma movimentação faraônica para que pudesse identificar e achar. E nada se achou. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Este é infalível. Esse sonda o nosso coração e Ele nos conhece. E Ele está no nosso meio. Ele está no meio da congregação, ele está dizendo, ali eu estou. Onde há 2 ou mais pessoas falando no meu nome, ali presente, eu estou. E a presença do Senhor é real aqui. Desde o primeiro louvor que iniciou, a presença do Senhor é real. Porque o Senhor já estava ouvindo o nosso louvor, a nossa adoração. Uma adoração genuína. Uma adoração a Ele e um só coral. Um coral que não foi ensaiado. Mas uma igreja que adorou e continua adorando ao Senhor em espírito e em verdade. É preciso ter em mente a transcendência de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar Deus presente entre nós. Muitas vezes achamos que não somos dignos que o Senhor esteja na nossa presença. A Santa Ceia, muitas vezes nós temos resistência na Santa Ceia. Muitas vezes passam dúvidas, será que eu posso cear? Será que eu sou digno de cear? Será que eu sou digno de estar na igreja? Será que eu sou digno de abrir a minha boca e adorar ao Senhor? Existem muitas dúvidas no meio da igreja do Senhor. E a resposta é:
Jesus Cristo veio para todos. Jesus Cristo não falou, olha, vem a mim somente os corretos. Vem a mim somente aquele que lê a Bíblia. Vem a mim somente aquele que vai nos cultos todos os domingos. É isso que está escrito? Não. Ele veio para todos. Para que juntos possamos em comunhão crescer em espírito e em verdade. Para que juntos seja manifestado a glória de Deus na nossa vida. É tremendo quando nós vemos a igreja adorando ao Senhor. É tremendo quando nós vemos a igreja, aquela movimentação de um cumprimentando ao outro. De abraçar e dizer, que bom você está aqui. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja, o que estava acontecendo em Éfeso, era que muitos apontavam os defeitos dos outros. Muitos olhavam os problemas, olhavam o pecado e ali diziam, não, nós aqui somos os bons. E não é isso que Cristo está nos alertando. Ele está alertando a importância de nós trazermos as pessoas para o corpo de Cristo. Por isso que eu digo muitas vezes, venha do jeito que você está. Porque aqui nós iremos te ajudar. Não é para você vir do jeito que está e ficar do jeito que está. Venha do jeito que você está, esteja de coração aberto e pronto para ser ministrado pelo Espírito Santo. E com certeza uma nova história será escrita na sua vida. Como nós temos visto aqui, nós temos vários testemunhos do que Deus tem feito na vida de cada um de nós aqui. Nós temos visto o milagre de Deus em cada detalhe na vida dos irmãos, das irmãs, como na vida desta igreja. Quantas coisas o Senhor tem visto? Quem olhou há 3 anos atrás a esta igreja e olha 3 anos depois esta igreja, há uma grande diferença? Sim. Há muita diferença. Nós estamos vendo irmãos maduros, irmãos que estão crescendo na fé, a estrutura está crescendo, o Senhor tem mandado provisão sobrenaturalmente, o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm compreendido e se colocam à disposição da obra, para que o reino expanda. Porque há a preocupação da expansão, e para que serve a igreja? Ela serve exatamente para que possamos cuidar do nosso próximo. Cuidar do próximo não é cuidar da vida do próximo, mas cuidar do próximo. É saber ouvi-lo, compreendê-lo e assim ajudá-lo conforme a palavra. No versículo 2, ele diz, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Nós temos visto, infelizmente, dentro da igreja, homens e mulheres que se levantam dizendo que estão ao propósito do Senhor. Mas, infelizmente, não proclamam o verdadeiro evangelho. Não expressam o verdadeiro amor. E a igreja de Cristo, ela precisa, primeiramente, amar. Amar o próximo. A estender a sua mão. A oferecer o seu ombro. E chorar com aquele que necessita. Eu não estou dizendo aqui que o papel da igreja não seja exortar, porque o papel também é exortar. O evangelho, ele não está aqui para passar a mão na cabeça, mas ele está aqui para nos ensinar, para nos corrigir no verdadeiro caminho e nos preparar. É interessante que ele diz aqui sobre o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E isso tem acontecido na igreja de Cristo. Muitos têm esfriado o seu coração, muitos têm se afastado dos seus desígnios, muitos têm se retirado da igreja e têm permitido que o mundo então conduzisse ou conduza a sua vida. E ali estamos sendo então manipulados por uma trama do império das trevas. Muitas vezes as situações adversas, nós ficamos então, somos contrariados, nós preferimos então nos afastar. E afastamos do corpo.
E vamos nos afastando, e conforme nos afastamos, estamos saindo do braseiro. E se eu saio do braseiro, o braseiro sozinho, ele se apaga. Irmãos e irmãs, eu sei que ministério, muitas vezes, ele é cansativo. Não vou dizer que não. Não é fácil. Ministério tem preço. Ministério de louvor que diga isso. Tem que ensaiar, se não ensaiar, o pastor puxa a orelha depois. Ministério infantil tem o seu preço, porque eles têm que preparar a aula deles. Agora, nesse exato momento, nós estamos com uma equipe ministrando os nossos adolescentes. E precisa ser preparado o material. Eu tenho a equipe de som, que está ali, o pessoal do áudio. Só que quando nós olhamos, eu sei que não é só o dia do culto. Tem dias que essa semana eles passaram a semana toda aqui. O dia todo. Vindo às 8 da manhã e indo embora 10, 11 horas da noite, para que tudo funcione. Mas por que servir? Por que seguir um propósito? Por amor a Deus. E para que o seu evangelho seja proclamado. Mas acima de tudo, para que o seu nome seja glorificado por intermédio do meu serviço. Por isso, muitas vezes, esse peso que nós sentimos, a opressão que nós sentimos, esse cansaço, ele não vem de Deus. O inimigo, ele não quer que cresçamos espiritualmente. Ele não quer que servamos o reino dele. Muito pelo contrário. Afaste-se, fica lá no seu cantinho, ou diz lá, pega o seu banquinho, saia de mansinho. É assim, né? O Raul Gil faz. E fica lá e deixa acontecer. Mas aqui, Jesus fala, olha, o amor está esfriando de muitos. E nós estamos vendo isso. Várias igrejas estão fechando. Várias igrejas estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho. Tem muitas igrejas que estão deixando de cumprir o papel dela como igreja. Porque o amor está se esfriando. Mas esse é o momento que eu e você, nós não iremos nos esfriar. Muito pelo contrário, porque nós trabalhamos para um único propósito. O amor a Deus. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O que fazemos, fazemos por amor. E não existe uma recompensa maior quando nós vemos o mover de Deus acontecendo na vida de cada irmão, de cada irmã. Se eu pudesse aqui, eu ficaria a noite inteira falando de vários testemunhos que eu tenho de cada um que eu tenho acompanhado aqui. Daqueles que se propuseram a ajuda. Porque muitas vezes muitos não querem. Às vezes a gente até tenta, mas alguns não querem. Mas eles não ficam sem cobertura de oração. Garanto, tá? Porque oração nós oramos. Continuamos orando e acompanhamos a distância. Acompanhamos e dizemos assim, Senhor, Tu irás trazer de volta. Eu creio. Eu creio. E eu tenho visto o que Deus tem feito. Quantas coisas. Quantas coisas. Isso é apenas o começo. Uma igreja com a mente iluminada, mas com o coração endurecido, escuro. Nós vemos muitas igrejas avivadas, mas não pregam o verdadeiro evangelho. Avivadas, porém, ela não se compromete com o próximo. Avivadas, porém, ela diz, pastor, eu quero servir, mas eu não quero comunhão com meu irmão. Senhor, eu quero servir, mas eu não quero ter contato. Senhor, eu não quero ter intimidade. Mas aí não é igreja. Mas como? Como que eu formo uma igreja sem comunhão? Como eu formo uma igreja sem ter a mesa, a comunhão da mesa? Como eu vou ter uma igreja se eu não consigo nem cumprimentar meu irmão e dizer boa noite, que bom você está aqui? Tem se perdido isso. Recentemente eu ministrei para os homens sobre comunicação não violenta. E uma das coisas que eu falei é sobre a tecnologia dos dias de hoje, a qual as pessoas não querem mais ter contato com a outra. É mais fácil falar pelo WhatsApp. Fala pelo WhatsApp, está tudo certo.
E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu vou falar aqui de verdade. O WhatsApp, eu não sei se é de Deus ou se é do diabo. Não sei. Estou orando aqui para o Senhor me revelar. Porque eu nunca vi uma ferramenta trazer confusão como essa do WhatsApp. É verdade. Aí, às vezes, manda uma mensagem aqui, o outro entende outra coisa, e aí fica bravo, e vira um pandemônio que só pela misericórdia. Aí o pastor tem que consertar. Fala, não, meu irmão, não é bem assim, você entendeu errado. Vamos ver o contexto. Aí você vai usar a hermenêutica, a exegese. Vamos olhar o contexto daqui que aconteceu? Olha, talvez a pessoa não quis dizer sobre essa maneira. Não. E aí, a gente já não liga mais, porque a carta já acabou, né? Antes mandava aquelas cartas, agora já não tem mais. Ligação, esquece. Visitar o próximo, né? Aquela época de levar pãozinho, falar, vou fazer um pãozinho, vou levar para o meu irmão, para minha irmã. Alguns ainda fazem aqui. Até estou com um irmão aqui que faz, o meu amigo Maico Machado, que está aqui hoje nos visitando. Ele faz pãozinho e foi levar lá na minha casa, gente. Pãozinho quentinho. Levanta a mão aí, Maico, para o pessoal ver quem é você. Olha lá, gente, lá atrás, lá. Fica de pé só um pouquinho. Vou te constranger um pouquinho. Fica de pé aí. Você acha que eu vou perder a oportunidade? Depois de 5 anos convidando esse homem. Brincadeira, esse é um irmão querido. Nós nos conhecemos já de infância. Estudamos juntos. Não, eu vou falar. Né? Você está com 65, eu estava 5 anos antes. Eu estou com 50. 15 anos. Brincadeira, gente. Mas o Mike é um irmão que ele sempre tem esse costume. Às vezes ele faz um pão, aí ele fala, tá em casa? Tô. Espera aí que eu vou te levar um presente. Aí ele traz um pãozinho. Aí tem uma irmã que de vez em quando me dá um doce de mamão, dá um doce de mamão verde. Dá o quê? Bolo de fubá cremoso. Aí vocês vão vendo por que eu não consigo perder peso, né? Tudo tá ficando claro e transparente. Hã? A picanha também, né? Meu Deus, deixa eu parar que tá me dando fome aqui. A igreja, ela perde o primeiro amor quando ela é capaz de examinar os outros, mas não a si mesmo. É fácil nós analisarmos o próximo. Isso é mal do ser humano. O ser humano tem solução para todo mundo. O ser humano tem solução, olha assim, não, meu irmão, faça desse jeito, faz daquele jeito. Mas ele nunca olha para a vida dele. Ele nunca se examina, ele diz, olha, eu também preciso de ajuda. Olha, eu preciso desse evangelho. Realmente, eu tenho me esfriado. Essa é a verdade. O se autoexaminar é você dizer, eu preciso. E todos nós precisamos, gente. Vai ter um momento na nossa vida que nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar de um ombro. E nós precisamos abrir o coração. Nós não podemos achar que somos autossuficientes. E nós estamos dizendo algo que Jesus Cristo já tinha previsto e revelou a João dizendo o que está acontecendo hoje. Acontece na nossa vida, está acontecendo na nossa igreja, o amor está se esfriando, as pessoas estão julgando, estão esquecendo de fazer a autoanálise e não compreendem por que as coisas estão dando erradas. Muitas vezes elas não ouvem o aconselhamento do seu pastor conforme a palavra, porque eu digo, qualquer aconselhamento tem que estar baseada na Bíblia Sagrada. Se ele não estiver na Bíblia Sagrada, afasta. Mas quando é confronto, muitos preferem se afastar. E ainda fala mal do pastor ainda. Diz que o pastor está fora dos propósitos, dos planos. É o que eu mais escuto. É verdade, gente. Mas não fico magoado, não. Mas eu só oro e falo, Senhor, quebrando o coração dessa pessoa. Não deixa ela ficar longe, não. E se ela me difamou, pastor, Senhor, perdoa. É um momento de ira, um momento de fúria. O senhor sabe que tudo que a gente tem feito tenta fazer com amor. A gente é perfeito? Não. Mas a gente tenta fazer com amor. De verdade. Por isso que a gente ganha de vez em quando um doce. Não sei, né? William Barclay, um grande teólogo, ele diz que deve destacar-se que o Cristo ressuscitado não está falando aqui com alguém que nunca esteve na igreja. Ele dirige-se aos que são membros, discípulos da igreja, mas que de algum modo perderam o caminho. A lembrança pode, às vezes, ser o primeiro passo no caminho da reconsideração. William Barclay, então, ele está dizendo realmente essa questão dessa autoanálise. Quando a gente afasta, nós estamos esquecendo de algo.
Muitas vezes nós falamos, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar disso, vou mudar aquilo de outro, porque, gente, não é mudar de igreja. Precisamos fazer a autoanálise. Não existe perdão sem redenção. Não existe amor sem redenção, sem você reconhecer. E muitas vezes é mais fácil transferirmos a culpa para o próximo. Muito mais fácil. Dizer, meu irmãozinho olhou atravessado, eu vou mudar de igreja. Aí você muda de igreja, o irmãozinho vai te olhar atravessado. O outro. Aí você fala, eu vou mudar de igreja porque o outro também olhou atravessado. E aí até quando nós vamos? Aí você fala, agora eu vou ficar em casa que eu vou olhar para a internet. Aí você vai olhar para a internet, aí os caras filmam e vai mostrar, olha lá, o cara da internet não olhou na minha cara, que eu percebi que ele não olhou no meu. Também não vou assistir mais. Amor se esfriando. Amor se esfriando. Mas ainda há tempo de reacender essa chama. Ainda há tempo de se render e dizer, Cristo Jesus, venha mesmo, Senhor, nos ministrar. Como é hora de sermos ao cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É momento de se arrepender. Momento de se arrepender de tudo aquilo que nós falamos e foi contra a palavra de Deus. É hora de nos arrepender de tudo aquilo que nos afastou do amor de Cristo Jesus. É hora de se arrepender e dizer, Senhor, faça diferente na minha vida, receba a minha chama do meu coração, eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas e te louvo porque o Senhor, lá no passado, o Senhor já está sabendo o que estaria acontecendo no futuro, mas o Senhor veio para que possamos ter vida e vida em abundância, que possamos ser reconciliados novamente com Deus e assim ter a certeza da vida eterna. Independente do que você tenha feito até 10 minutos atrás. Ainda há tempo. Uma igreja que se rende ao que funciona e não à verdade. Existem igrejas que elas acabam indo para aquilo que é funcional. E Éfeso não estava sendo diferente. Está na moda? Vamos fazer o que está na moda. Mas esquece de pregar a verdade. Esquece de pregar o verdadeiro evangelho. A carta de Éfeso, quando João ele escreve ela, quando Jesus revela, é exatamente apontando a isso. E novamente eu aponto, está acontecendo. E não somente na igreja, quando eu digo da instalação, está acontecendo em nós, como igreja de Cristo Jesus. Muitas vezes eu paro e me quebranto, choro. Na verdade não é quebrantar não, é choro mesmo. Choro de dor. Quando eu vejo muitas pessoas se afastando do caminho de Deus. Eu choro quando eu vejo pessoas optando a sair do caminho e buscar outros que não sejam do Senhor. Porque eu sei qual é o fim. Meu coração ele chora e se entristece quando eu vejo irmãos que abandonam o verdadeiro evangelho, quando eles abandonam a sã doutrina. Meu coração sangra quando não há compreensão. E eu estou falando como pastor agora e como homem. Quando não há comunhão entre irmãos. Meu coração sangra quando as pessoas não compreendem que a verdade ela liberta. E quando existe uma exortação, é porque existe amor. Porque eu vejo muitas vezes que existem igrejas que ele vai falar coisas para te agradar. Porque ela fala, eu não quero perder discípulo. Então, pode fazer qualquer coisa que está tudo certo. E nós estamos vendo isso. Não, pode fazer. Pode se relacionar fora do casamento? Pode. Pode roubar? Se for pouquinho, pode. Pode ir para a festa? Pode. Mas amados e amadas do Senhor, falo do fundo do meu coração. Alguns que estão mais próximos de mim sabem que eu tenho um compromisso com o Evangelho e a Palavra de Deus. E uma das coisas que jamais eu irei fazer é negociar princípios. Eu não tenho como colocar panos quentes em situações. Eu sempre irei falar no amor. Irei falar com amor. Com quem me conhece aqui sabe que eu falo com amor. Mas eu não posso deixar de confrontar. Eu sei que muitos, várias vezes, ficam chateados por causa disso.
E se em algum momento na minha vida, alguma palavra minha magoou o seu coração, eu sou aquele que estou aqui pedindo perdão para cada um de vocês. Mas eu não deixarei de pregar o Evangelho. Não deixarei. Eu continuarei pregando a sã doutrina, a verdadeira doutrina de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Não vou me conformar com as coisas do mundo e não andarei com as coisas desse mundo, mas continuarei pregando o Evangelho. Muitas vezes irei chorar, muitas vezes irei sorrir, muitas vezes iremos nos alegrar juntos. Mas o meu único propósito e objetivo a qual eu me coloquei aqui, assumindo essa igreja, é apresentar a verdadeira palavra de Deus. E para que todos tenham essa experiência genuína. O lema da igreja é amar, cuidar e encorajar. E esse é o meu desafio. Lembrando que amar não é paparicar. O cuidar não é carregar debaixo do braço. E encorajar não é para fazer pelo outro. Amar é aquele que paga um preço de oração durante a manhã, durante a madrugada. Cuidar é aquele que quando o irmão precisa, liga 3 horas da manhã e nós vamos atender. O amar é independente da circunstância, independente do momento. Se está desaparecido ou não, nós sempre estaremos de braços abertos. O cuidar, sempre estaremos cuidando. Mas, como discípulos, o discípulo precisa procurar o seu discipulador. O discípulo precisa levantar sua mão e dizer, eu preciso. Para que a igreja possa te ajudar. Eu estive ministrando em Maringá e eu até brinquei que muitas vezes as pessoas acham que nós temos uma bola de cristal. E graças a Deus nós não temos. Porque a bola de cristal não é de Deus, né? Então graças a Deus nós não temos. Mas a igreja de Cristo, ela diz que você precisa levantar a mão e dizer, eu preciso. Se render e dizer, eu estou no fundo do poço, preciso da sua ajuda. Eu garanto que ninguém irá te recriminar. Cada um de nós aqui temos uma história. Eu tenho uma história. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui, que já vou para o encerramento. Tenho uma história. Eu não nasci em berço evangélico. Né? Minha história é bem... o meu encontro com o Evangelho foi bem mais para frente. E eu compreendi o que é Evangelho. As pessoas me aceitarem do jeito que eu era. Lá atrás, muitos não aceitaram. Muitos me condenavam. Já disse aqui que eu era kardecista, e várias pessoas diziam, nossa, eu gosto tanto de você, que pena que você vai para o inferno. Eu ouvi muitas vezes isso. Ou até mesmo na igreja, quando a gente começa a crescer um pouquinho, e eu lembro que logo quando eu entrei na igreja, fui para o louvor, muitas pessoas disseram, nossa, mas o que você fez para subir no louvor? Quem quer ter o apadrinhado? Aí eu falei, gente, meu apadrinhado foi Deus, porque eu não conheço ninguém nessa igreja. É Deus que tem me direcionado. Nunca tive desejo de ser pastor. Muito pelo contrário, eu tinha aversão. Minha esposa sabe disso. Mas a partir que eu entendi o que é evangelho, e quando eu entendi o que é viver na dependência de Deus, mudou tudo. Quando eu assumi a igreja, logo que iniciou, eu conto a história, eu lembro que tinha 14 pessoas no meu primeiro culto. E muitos olhavam e diziam, isso aqui não vai durar nem um ano. E para piorar a situação, 2 meses depois entrou a pandemia. Ai, Deus. Falei, mas será que vai se cumprir mesmo? Não. Depois de um ano, nós mudamos de local. Nós vamos para terceiro ano, 2 anos aqui, e estamos indo para o 3º ano. E hoje está faltando muita gente ainda. Só pelos meus cálculos aqui, porque eu fico contando, né? Quem vem, quem não vem. Está faltando basicamente aqui 38 pessoas. Quer dizer, eu já não tenho mais espaço. E muitos profetizaram que eu vou ter que quebrar essas paredes. Eu creio. Mas por que isso? Porque eu falei que essa igreja do Senhor, é Ele que conduz. Eu não sou nada. Eu sou o improvável. Na verdade, desacreditado. Né? Se a gente for olhar, existem outros pastores muito melhores. Você não tem dúvida disso. Não tem dúvida. E graças a Deus temos pastores excelentes.
e que cada vez cresça mais para que o Evangelho seja proclamado. Mas o meu único propósito e objetivo aqui é que possamos ter uma igreja que confia e toma posse verdadeiramente daquilo que Deus quer. Que respira Cristo Jesus ao acordar e ao deitar. Aqui nós não estamos buscando teólogos, eu não estou preocupado com isso. De forma alguma. Estou preocupado com aqueles que verdadeiramente querem amar a Jesus Cristo. E eu verei as demais coisas sendo acrescentadas. Existe um preço a ser pago, sim. Não vou falar que não. Não vou mentir. Falar, não, gente, olha, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Que doce ilusão. Mas eu vou te dizer uma coisa. Vale a pena. Vale a pena ver cada vida sendo restaurada. Cada casamento sendo restaurado. Cada vida que se escapou e voltou. Os filhos pródigos. Quantos filhos pródigos a gente tem e está voltando? Ver as nossas crianças, nossos adolescentes empenhados para o Evangelho. Daqui a pouco vocês serão abordados lá fora para os nossos adolescentes que passaram a tarde preparando um brownie para ser vendido para eles poderem ir para o acampamento. Jovens e adolescentes amando o amor a Cristo para ir no acampamento. A coisa mais linda, vê-los eles trabalhando junto. Eles entenderam o que é a igreja. A igreja é quando nós trabalhamos juntos. A igreja é quando nós choramos juntos. A igreja é quando nós comemoramos juntos. A igreja é quando eu vejo um irmão prosperando e dizendo glória a Deus. A igreja é quando eu vejo um casamento sendo restaurado e eu dizer obrigado, Senhor, glória a Deus. É ver um irmão que compra um carro novo, que compra a sua casa. É ver um irmão prosperando. Isso é a igreja de Cristo. E chorar quando o irmão se perde. Chorar quando o irmão se desvia. Mas comemorar quando ele volta. E eu creio nesse momento. Jesus, eu sei que a volta dele está muito próxima. E aquilo que nós pudermos fazer para que mais vidas alcancem o Evangelho, eu irei fazer. E eu tenho pedido àqueles que estiverem comigo e quiserem estar comigo, vamos levantar um exército. Juntos. Não importa se você tem conhecimento. Não estou procurando isso. Estou procurando homens e mulheres que estão à disposição de juntos ganharmos esta região, ganharmos Londrina para Jesus. Eu quero chamar a equipe de intercessão aqui. Eu sei que extrapolou um pouco o horário, peço perdão para vocês, mas não dava para correr. Vou pedir para você ficar em pé. Às vezes, teu amor se esfriou. Talvez você tenha se sentido tão cansado, muitas coisas adversas acontecendo. Esse é o momento de você vir aqui à frente. Eu tenho uma equipe de intercessão aqui para orar e interceder pela sua vida. Se é renovo espiritual, vem aqui à frente. Se é enfermidade, vem aqui à frente. Se é agradecimento, vem aqui à frente. Não importa a causa, vem aqui à frente. Assim que o louvor começar, vem aqui, uma equipe abençoada para orar com você. Cada oração apresentada diante do teu altar. Senhor Pai, como nós acabamos de declarar, que comece a receber a chama do nosso coração. Que possamos realmente mudar a nossa história, a nossa trajetória, por intermédio de Cristo Jesus. Jesus é o Alfa, é o Ômega. Tudo começa em Cristo e finaliza em Cristo. Como seu nome esteja sendo glorificado e exaltado. Sim, ó Pai, uma nova história está sendo escrita nessa noite. Quando Cristo Jesus pediu para escrever esta carta à igreja de Éfeso, o Senhor já via que era para escrever para esta igreja também. O Senhor escreve para cada um de nós, dizendo que haja um renovo na nossa vida. Uma vida de santidade, uma vida de compromisso, mas principalmente uma vida de adoração ao Senhor. Como acabamos de declarar, exaltamos ao Senhor. Senhor Deus, grandioso és Tu, maravilhoso és Tu. E assim eu quero declarar aqui, Pai, uma semana abençoada e transbordante aos meus irmãos e irmãs. Uma semana de vitórias, uma semana cheia da Tua presença. A intimidade genuína contigo. Ah, Deus.
Se existiam barreiras, elas foram quebradas nesta noite em nome de Jesus. Se existiam tristezas e lágrimas, essas se tornaram alegria, pois a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ah, Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor continue nos sustentando, falando no nosso coração e nos dando uma unção de intrepidez, de ousadia, para que possamos evangelizar e pregar o seu evangelho. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Rapidinho, antes de dar a bênção apostólica, os pais dos adolescentes não vão embora, preciso ter uma conversinha rapidinha com vocês. Lembrando que no final ali atrás estamos vendendo uns brownies, feita pelos nossos adolescentes, para que eles possam ir no acampamento de adolescentes, o ECOAR, que agora é dia 29 de setembro, 29 e 30, se não me engano, de setembro, o ECOAR. Então nós estamos mandando alguns adolescentes, por isso nós estamos vendendo, semana passada as esfirras e agora o brownie. E não deixa de se envolver, que você continue sendo ministrado, mas continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos em paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.